Vamos comentar um pouco agora sobre a grande agitação geopolítica que marcou o primeiro semestre de 2016, a saída do Reino Unido da União Europeia, o chamado Brexit. Não é novidade, todos sabem, o Reino Unido, através de uma consulta popular, de um plebiscito, de um referendo feito entre os seus cidadãos, decidiu abandonar a União Europeia. No primeiro momento, essa atitude chocou o mundo. É a primeira vez que o país decide deixar a União Europeia desde que ela começou a se configurar como um bloco econômico importante logo após a Segunda Guerra Mundial. Vamos dar uma olhada, então, quais foram as razões para a saída, quais foram as características que levaram à saída do Reino Unido da União Europeia. Coloca a tela cheia para a gente, olha só. Quando a gente fala do Brexit, e Brexit é um neologismo para saída do Reino Unido, Brexit, saída do Reino Unido, no dia 23 de junho de 2016, depois de 43 anos pertencendo à União Europeia, o Reino Unido, ou melhor dizendo, a população do Reino Unido resolveu deixar a União Europeia. Foi uma vitória esmagadora, professor? Foi uma vitória da maioria não qualificada, uma maioria de pouca margem de votos, 52%, mas o suficiente para causar um rebuliço geopolítico em todo o mundo. O Reino Unido está presente dentro da União Europeia desde 1973, jovem. Desde 1973, o Reino Unido participa da União Europeia. E esse resultado mostra que algo não vai bem na União Europeia para que uma das potências da União Europeia deixe o bloco econômico. Volta aqui para mim. Como assim uma das potências? Dentro da União Europeia existem 3 países, 3 regiões que podem ser consideradas pilares da União Europeia. Quais? A Alemanha, a França e o Reino Unido. São as 3 principais potências europeias e, obviamente, eram também, já que o Reino Unido vai sair agora, as potências da União Europeia. O Reino Unido não é simplesmente um país, é um conjunto de países aí. Você vai ter dentro do Reino Unido a Inglaterra, você vai ter o país de Gales, você vai ter a Escócia e a Irlanda do Norte. Esse é o Reino Unido. Juntamente com a Alemanha e França, eles eram os pilares de sustentação política, econômica e até mesmo cultural da União Europeia. Ora, se um país tão importante, uma região tão importante como o Reino Unido, decide abandonar o bloco econômico, se a população vê na saída uma melhor solução para manter o país com uma alta qualidade de vida e um alto desenvolvimento, alguma coisa não vai bem na União Europeia e precisa ser discutida e estudada, ok? Mas antes de falar das razões da saída, é interessante você notar isso aqui, ó. Em 2009, a União Europeia fez o chamado Tratado de Lisboa. E esse Tratado de Lisboa, ele tem as normas, as regras, tanto para entrar quanto para a saída da União Europeia. Ou seja, se um país decide sair, ele tem que seguir a normatização feita pelo Tratado de Lisboa de 2009. Isso significa que a saída do Reino Unido não se dá do dia para a noite, não é de um momento para outro, de forma nenhuma. O Reino Unido vai ter um processo gradual de saída da União Europeia, processo esse que pode levar até 2 anos para acontecer. As primeiras consequências da saída já foram colocadas em prática. Já houve mudanças aí no governo inglês, já houve mudanças na política externa inglesa, acordos comerciais diferentes já foram feitos, enfim, esperamos que nos próximos 2 anos ainda mais mudanças aconteçam, porque poucos meses, um pouco mais de um mês depois do Brexit, nós já temos mudanças profundas, principalmente no governo inglês e no governo do Reino Unido. Agora, por que o Reino Unido quis sair? Quais são as razões para a saída? Observe aqui, e isso pode ser pergunta quente para o seu vestibular. Enche a tela aí para a gente analisar as razões. Olha só. Por que é que saiu? Eu queria que você entendesse uma coisa absolutamente simples, tá? Eu vou pormenorizar isso que eu vou dizer agora, eu vou detalhar,
mas eu gostaria que você entendesse o básico, o fundamental. A maioria das pessoas dentro do Reino Unido entende, e essas pessoas, a maioria delas os mais velhos, aqueles que vivenciaram outros períodos políticos e econômicos do Reino Unido, eles entenderam que a União Europeia, está em negrito, preste atenção, se tornou um bloco econômico ineficiente. Volta para mim. Grave isso. Por que o Reino Unido saiu da União Europeia? Resposta simples. Porque a maioria dos britânicos, a maioria daqueles que vivem no Reino Unido, entendem que a União Europeia se tornou um problema, se tornou um bloco econômico ineficiente, não funciona mais. E por que não funciona mais? Aí são essas características que eu vou citar para você. Enche de novo a tela para a gente analisar mais de pertinho. Olha só, segundo a interpretação daqueles que votaram a favor da saída, a favor do Brexit, a União Europeia estava cobrando muitos impostos, e impostos muito caros, tinha excesso de burocracias e leis, uma normatização exagerada que, ao invés de incentivar a economia a se desenvolver, travava muitos setores econômicos do Reino Unido. Entendeu que a União Europeia tinha excesso de protecionismo, ou seja, não colocava produtos estrangeiros à disposição dos consumidores e pequenas e médias empresas, dificultando o desenvolvimento destas empresas e o consumo das pessoas. Falta de democracia e autonomia nas decisões políticas, como assim? Eles entenderam que a União Europeia é controlada, administrada por um conjunto de burocratas e não por pessoas legitimamente eleitas pela população. Faltava clareza nas políticas imigratórias, ou seja, a União Europeia não tinha um projeto claro para impedir que os imigrantes que nós citamos agora há pouco, vindos do Oriente Médio e do Norte da África, entre aspas, invadissem o continente. E por tudo isso, existe, segundo a interpretação das pessoas que votaram pelo Brexit, um futuro político e econômico incerto. Volte para mim. Se tudo isso é verdade, se tudo isso é o que foi discutido para a saída, a maioria dos britânicos entendeu que a hora era essa de abandonar o navio, já que ele poderia estar indo para águas aí turvas e muito turbulentas. Ora, nós só vamos saber quem tem razão se aqueles que votaram pela permanência ou pela saída, com o tempo. O tempo dirá. O tempo vai dizer se a escolha que os britânicos, a escolha que o Reino Unido fez foi correta ou não. Num primeiro momento, os dados econômicos mostram que foi uma ótima escolha. A economia do Reino Unido tem crescido, investimentos têm chegado, as pessoas se animaram com a saída do Reino Unido da União Europeia. Mas precisamos ver se isso vai continuar nos próximos anos e vai se mostrar uma escolha acertada. De qualquer forma, existe uma consequência maior do que para o próprio Reino Unido, que é a consequência geopolítica. Quando nós temos o Reino Unido fora da União Europeia, a União Europeia é em si mesma um dos polos da nova ordem mundial, juntamente com os Estados Unidos e o Japão. Ora, se a União Europeia está enfraquecida, isso significa que nós podemos esperar para os próximos anos uma mudança geopolítica. Provavelmente, crescendo aí a importância de Estados Unidos e Japão e surgindo novos polos de poder importantes na nova ordem mundial. Isso posto, a União Europeia precisa agora se reavaliar. Ela precisa colocar-se em um estado de reavaliação desse bloco econômico, entender por que houve o abandono do Reino Unido e, principalmente, se quiser sobreviver no século XXI, impedir que novos países abandonem a União Europeia. Sim, fazer com que países cresçam e queiram entrar na União Europeia. Ainda há muitos países europeus que não participam da União Europeia. Mas com o Brexit ficou escancarado uma ruptura, um racha dentro da União Europeia que pode comprometer o futuro geopolítico desse tão importante bloco econômico.